Microsoft Excel chega de apuros. O Excel é um aplicativo novo para você? Se a resposta for sim, vou apresentá-lo agora. O Microsoft Excel ele é um aplicativo da Microsoft e o seu papel é a criação de planilhas de cálculo. Suponhamos que você queira produzir uma folha de pagamento. Suponhamos que você queira fazer um controle de receitas e despesas. Suponhamos que você queira registrar as vendas dos vendedores da sua empresa. O Microsoft Excel é a ferramenta a ser utilizada. Basicamente, conhecendo o ambiente de trabalho, nós temos aqui a barra de título do programa ou aplicativo. Nesta barra de título, nós temos aqui essa área que nós chamamos de barra de ferramentas de acesso rápido. Nós temos aqui o nome do nosso programa. No meu caso aqui eu tenho pasta 2. Professor Léo, por que pasta 2? No Excel nós criamos pastas de trabalho. No Word nós criamos documentos de texto. Um documento ele contém uma ou mais páginas. No Excel, uma pasta de trabalho contém uma ou mais planilhas. Como nós podemos observar, aqui nós temos um arquivo do Excel, sem nome ainda, por isso pasta 2. Nós temos aqui a nossa faixa de opções. A nossa faixa de opções ela começa justamente com um menu principal chamado arquivo. Tá? Ele oferece algumas opções para nós, entre página inicial, uma nova pasta de trabalho, abrir uma pasta de trabalho do Excel existente, dentre outras informações. Além, é claro, de uma opção para visualizar as planilhas, ou melhor, os arquivos mais recentemente abertos do Microsoft Excel. Quero sair do menu principal, clico nessa seta e retorno ao meu ambiente de trabalho do Excel. E nós temos aqui os demais menus: página inicial, inserir, desenhar, layout de página e assim por diante. Note você que para cada menu eu tenho grupos de opções. Por exemplo, em página inicial eu tenho área de transferência, um grupo de opções de fonte, de alinhamento e assim por diante. Abaixo da nossa faixa de opções, nós temos a barra de fórmula. A barra de fórmulas ela tem um papel importantíssimo aqui na confecção de uma planilha eletrônica. Vejamos aí daqui a pouco. Logo abaixo da barra de fórmulas, nós temos a planilha. Uma planilha ela é formada por colunas, representadas por letras, linhas representadas por números e o encontro de colunas e linhas dão vida às células. Cada retângulozinho desse daqui é uma célula. Esse meu arquivo ele começa com a planilha 1. Se eu quero ter um controle de folha de pagamento, eu poderia, por exemplo, criar uma planilha para cada funcionário da minha empresa. Planilha 1. Planilha, no caso aqui 4, porque eu já estava com o arquivo aberto, senão ele sugeriria para mim planilha 2. E aí eu vou adicionando planilhas. Professor Léo, mas esses nomes aqui são nomes provisórios. Correto. Nós podemos nomear uma planilha. Voltando na ideia de uma folha de pagamento, por exemplo, diríamos mais. Suponhamos que nós tivéssemos as vendas de cada mês. Eu poderia, por exemplo, clicar 2 vezes no nome da planilha e digitar, por exemplo, janeiro. Vou digitar aqui tudo maiúsculo. Janeiro. A próxima eu chamaria de fevereiro. A próxima eu chamaria de março. Ah, não, professor Léo, eu não quero nem essa aqui, nem essa. Por enquanto, eu quero ficar apenas com 3 planilhas. Quero excluir uma planilha criada indevidamente. Eu clico nela com o botão direito. Clico em excluir. O mesmo farei agora. Perfeito. Então, nós temos aqui 3 planilhas. Uma para janeiro, outra para fevereiro e outra para março. Vejamos aqui.
Estando nós em uma célula, nós vamos identificar que uma célula ela tem um endereço. E esse endereço da célula é feito a partir do nome da coluna e do número da linha. Eu tenho a célula A1. Eu tenho a célula B2. Eu tenho a célula F9. Professor Léo, suponhamos que eu estivesse lá embaixo, né? Vamos colocar lá, aqui, ó. Como chegaria ao número da célula? Claro, eu poderia olhar aqui, ó, I160 ou pela barra de fórmula. A barra de fórmula, ela apresenta a célula que está ativa, ou seja, a célula que está em uso neste momento. Então, eu estou usando a célula I160. Eu tenho um atalho no teclado, que é o Ctrl mais a tecla Home. Olha o que acontece, Ctrl Home. Ele salta para a primeira célula da planilha, A1. Professor Léo, como eu selecionaria uma coluna de uma planilha? Simples, você clica no nome da coluna. Quero selecionar uma linha, eu clico no número da linha. Se eu quero selecionar um grupo de células, eu vou até a primeira célula que eu desejo selecionar e saio arrastando até a célula desejada. Quero tirar a seleção, clico em qualquer parte da minha planilha. Olha que interessante. Eu cliquei na célula B2, como você pode conferir na barra de fórmulas. Eu vou digitar o número 100. Ao pressionar o Enter, eu confirmo a informação que eu digitei na célula. Eu vou clicar na célula agora e vou observar uma coisa na barra de fórmulas. Eu vou observar a barra de fórmulas que eu tenho aqui, ó, selecionada a célula ativa é B2 e o valor é 100. Então, exatamente a informação da célula ativa vai ser informada na barra de fórmulas. É interessante observar que eu usei o termo barra de fórmula. Por quê? Porque eu posso muito bem fazer um cálculo em qualquer célula da minha planilha. Exemplo, eu cliquei nessa célula aqui. Se eu quero digitar nessa célula uma fórmula, toda fórmula no Excel ela inicia com um sinal de igual. Ó, legal, professor. Então, eu digitei o sinal de igual. Perfeito. Vamos supor que eu quisesse fazer uma continha de matemática 10 mais 30. Eu digitaria 10, o sinal de mais, o 30 e pressiono o Enter. Ô, professor, que legal! A célula agora contém o valor do cálculo. É isso mesmo. Ué, e se eu quiser ter acesso à fórmula, professor? Muito simples. Quando você tem uma célula com fórmula, na célula é mostrado o resultado, mas na barra de fórmula é mostrada a fórmula que foi criada. Notem que na B3, eu tenho na B3 40, mas na barra de fórmula igual a 10 mais 30. Ok? Perfeito. Para apagar o valor de uma célula, seleciono e pressiono Delete. Na nossa próxima videoaula, nós vamos criar do zero uma planilha de controle de vendas.